Neste vídeo, vamos explorar algumas das curiosidades mais fascinantes sobre o folclore brasileiro, mergulhando em um universo onde realidade e fantasia se misturam. Bem-vindos ao nosso canal! Vamos começar falando de um dos personagens mais icônicos do folclore brasileiro, que é o Saci Pererê. Conhecido por sua travessura, o Saci é representado como um menino negro, com uma perna só, que usa um gorro vermelho e vive fumando um cachimbo. Segundo a lenda, ele adora pregar peças nas pessoas, como esconder objetos ou fazer nós em crinas de cavalos. Mas o que poucos sabem é que o Saci tem origem indígena, com o nome de Saci Taperê, e que sua imagem foi transformada ao longo dos séculos, especialmente durante o período escravocrata, incorporando elementos africanos como o gorro, que representa a liberdade, e o cachimbo, símbolo de resistência. Agora vamos falar da sereia das águas doces. A Yara é uma personagem fascinante, descrita como uma bela sereia que vive nos rios da Amazônia. Com seus longos cabelos negros e voz encantadora, ela atrai os homens para o fundo das águas, onde os faz prisioneiros para sempre. Essa figura mítica tem suas raízes nas crenças indígenas sobre os espíritos das águas, mas foi adaptada ao longo do tempo com influências europeias, especialmente das sereias da mitologia grega. Uma curiosidade interessante é que em algumas versões da lenda, a Yara é vista como uma protetora das águas, punindo aqueles que poluem ou desrespeitam os rios. Outra lenda é Boto Cor-de-Rosa, o enamorado das festas. O Boto Cor-de-Rosa é uma lenda que vem das margens dos rios amazônicos. Disse que durante as festas juninas, o boto, um golfinho de água doce, se transforma em um belo homem vestido de branco e usa um chapéu para esconder seu orifício respiratório. Ele seduz as moças da aldeia e depois da festa desaparece, voltando para as águas. A lenda é tão popular na Amazônia que até hoje se conta que crianças sem pai conhecido são filhos do boto. O mito do Boto Cor-de-Rosa reflete a relação íntima entre as comunidades ribeirinhas e os rios, além de servir como uma explicação folclórica para gestações fora do casamento. Um dos mais místicos também é Curupira, o guardião das florestas. O Curupira é uma figura mítica que protege as florestas brasileiras. Com seu cabelo vermelho e pés virados para trás, ele confunde os caçadores e madeireiros que tentam desrespeitar a natureza. Apesar de sua aparência assustadora, o Curupira é visto como um defensor da vida selvagem. Sua lenda é uma das mais antigas do folclore brasileiro, com raízes nas tradições indígenas que respeitam e reverenciam a natureza. Uma curiosidade é que em algumas regiões, o Curupira é temido e reverenciado ao mesmo tempo, e há quem deixe oferendas para apaziguar seu espírito e garantir a proteção durante as caçadas. Vamos falar agora do Boitatá, a serpente de fogo. O Boitatá é uma criatura lendária que aparece como uma grande serpente de fogo que protege as florestas e campos de incêndios. Sua origem remonta às crenças indígenas sobre espíritos protetores, e o nome Boitatá vem do Tupi-Guarani, significando cobra de fogo. A lenda diz que o Boitatá é a alma de um guerreiro indígena que morreu em um incêndio florestal e que agora vaga pelas matas para evitar que o mesmo aconteça novamente. Curiosamente, o Boitatá é também associado a fenômenos naturais como o fogo-fato, um brilho que ocorre em áreas pantanosas e que pode ter dado origem à lenda. Você já ouviu falar da Cuca, a bruxa que assombra crianças? A Cuca é uma figura do folclore brasileiro que assusta crianças desobedientes. Ela é geralmente descrita como uma bruxa velha e poderosa, com feições que podem variar de uma velha de aparência assustadora a um ser com características de jacaré, dependendo da região. A Cuca sequestra crianças que não dormem cedo ou que se comportam mal. A lenda tem raízes nas tradições ibéricas, trazidas pelos colonizadores portugueses, e foi popularizada pelo escritor Monteiro Lobato em sua obra Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde a Cuca aparece como uma vilã recorrente. A famosa cantiga Nana Neném que a Cuca vem pegar é ainda cantada por pais que querem acalmar os filhos na hora de dormir. Outra lenda do folclore brasileiro é a da mula sem cabeça, a maldição da mulher amaldiçoada.
A mula sem cabeça é uma das lendas mais conhecidas do folclore brasileiro. Segundo a lenda, a mula sem cabeça é o espírito amaldiçoado de uma mulher que se envolveu amorosamente com o padre, cometendo assim um grave pecado. Como punição, ela é transformada em uma mula que corre pelos campos durante a noite, soltando fogo pelas narinas e pisoteando tudo em seu caminho. Embora seja chamada de mula sem cabeça, acredita-se que ela tenha uma cabeça, mas envolta em chamas, o que a torna invisível. A lenda tem fortes raízes na moralidade católica, refletindo os tabus e os medos da sociedade colonial brasileira. Outra lenda é a do lobisomem, a transformação na lua cheia. O mito do lobisomem é uma lenda comum em várias culturas ao redor do mundo, e no Brasil, ela ganhou características próprias. Segundo a versão brasileira, o lobisomem é um homem que, devido a uma maldição, se transforma em uma criatura metade lobo, metade homem nas noites de lua cheia. Essa maldição geralmente é passada de geração em geração, ou afeta o sétimo filho de uma sequência de filhos homens. No interior do Brasil, principalmente em regiões rurais, a lenda do lobisomem é levada muito a sério, com relatos de avistamentos e histórias de encontros com essa criatura sobrenatural. Vamos falar do Negrinho do Pastoreio, o espírito vingador. Originária do sul do Brasil, a lenda do Negrinho do Pastoreio é uma história de sofrimento e redenção. Conta-se que o Negrinho era um escravo jovem que trabalhava cuidando do gado para um senhor de engenho cruel. Certo dia, ele perdeu o gado e, como castigo, foi amarrado a um formigueiro e deixado para morrer. No dia seguinte, milagrosamente, o Negrinho apareceu sem marcas ou feridas, montado em um cavalo e com o gado recuperado, graças à intervenção de Nossa Senhora. Desde então, acredita-se que o Negrinho do Pastoreio ajuda pessoas a encontrar objetos perdidos, bastando fazer uma prece a ele e acender uma vela. Outra figura lendária é a Caipora, o guardião das matas. A Caipora é uma figura protetora das florestas, semelhante ao Curupira, mas com suas próprias particularidades. Ela é descrita como uma pequena criatura indígena, às vezes montada em um porco do mato, que vive nas matas e protege os animais selvagens dos caçadores. A Caipora pode ser tanto benigna quanto maligna, dependendo de como os seres humanos tratam a natureza. Se a Caipora é respeitada, ela pode guiar os caçadores de forma segura pela floresta, mas se for desrespeitada, pode causar confusão, fazer com que se percam ou até amaldiçoá-los. Em algumas versões, a Caipora tem o poder de ressuscitar os animais mortos. Vamos falar da Vitória Régia, a lenda da flor da Amazônia. A lenda da Vitória Régia conta a história de Nayá, uma jovem indígena que sonhava em se tornar uma estrela, acreditando que se ela tocasse a lua, seria transformada em uma delas. Uma noite, Nayá viu o reflexo da lua nas águas de um lago e, acreditando que era a lua real, mergulhou em suas profundezas e nunca mais foi vista. Comovida por seu desejo, a lua transformou em uma bela flor aquática, a Vitória Régia, que se abre à noite para saudar sua amada lua. Essa lenda reflete a conexão íntima dos povos amazônicos com a natureza e a astronomia. Você já ouviu falar da lenda da boiúna? A cobra gigante da Amazônia. A boiúna, ou cobra grande, é uma lenda temida na região amazônica. Disse que essa criatura colossal habita os rios e igarapés, podendo virar embarcações e devorar qualquer um que cruze seu caminho. A boiúna é frequentemente associada à personificação dos rios e às forças da natureza, representando o poder e os perigos das águas amazônicas. Em algumas versões da lenda, a boiúna pode assumir a forma de uma bela mulher para enganar e atrair suas vítimas. A história da boiúna é um alerta para respeitar as forças da natureza e os mistérios das águas profundas. Vamos falar agora do Mapinguari, o monstro da floresta. O Mapinguari é uma criatura mítica do folclore amazônico, descrita como um ser gigante e peludo, com garras afiadas e um odor tão forte que pode fazer qualquer um desmaiar. Em algumas versões da lenda, o Mapinguari tem um olho só no meio da testa e uma boca no estômago, além de ser imune a armas humanas.
Ele é temido pelos habitantes da floresta e considerado o guardião das matas, atacando aqueles que tentam destruir a natureza. A lenda do Mapinguari pode ter origem em antigos relatos sobre animais pré-históricos que viveram na Amazônia, mas ela também serve como uma metáfora poderosa para a preservação do meio ambiente. O folclore brasileiro é um tesouro cultural que vai além de simples histórias. Ele carrega os valores, os medos e as esperanças de diversas gerações. Ao conhecermos essas lendas, entendemos melhor a rica tapeçaria cultural que forma o Brasil. Cada personagem e mito revela um pouco mais sobre a alma do povo brasileiro, refletindo uma profunda conexão com a natureza e um imaginário onde o sobrenatural e o cotidiano se entrelaçam. Ao preservar e contar essas histórias, mantemos viva uma parte fundamental da identidade do nosso país. Chegamos ao final desta incrível apresentação. Obrigado por você assistir. Se você gostou dessas histórias e quer conhecer ainda mais sobre as lendas e mistérios do folclore brasileiro, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui, estamos sempre explorando o incrível universo das curiosidades e tradições que fazem parte da nossa cultura. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos que também amam um bom conto de mistério. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos desvendar ainda mais segredos fascinantes. Até lá!